Meus amigos, é o seguinte, vamos com o primeiro tema aqui. Eu peço o nosso Igor Santiago, gordinho mais gente boa do Brasil, na produção e na coordenação, para colocar aqui o ranking da CBF, porque o Atlético aparece na frente do Goiás e do Vila. Os 30 maiores clubes do Brasil no ranking atualizado da CBF. Primeiro é o Flamengo, eu acho que aí não é surpresa para ninguém, não é? 16.314 pontos. Segundo o Corinthians, que cresceu, mas aí eu coloco na conta, por exemplo, de 2 títulos do Corinthians esse ano, apesar de estar um time quebrado, de um clube quebrado, né? Ganhou o Campeonato Paulista e ganhou a Copa do Brasil, né? Corinthians segundo no ranking. Terceiro, Palmeiras. O quarto, Atlético Mineiro, e o quinto, São Paulo. E para nós aqui em Goiás, o 18º e melhor clube ranqueado no ranking da CBF, melhor clube ranqueado dos clubes goianos, é o Atlético Goianiense, com 7.476 pontos. 18º. Só em 23º aparece o Goiás, com 6.463 pontos. E no 29º, Vila Nova, 4.750 pontos. Esse é o ranking. O Atlético é o melhor ranqueado dos goianos na Confederação Brasileira de Futebol. Eu quero aproveitar, já que o assunto é ranking, é pesquisa, e acrescentar aqui uma pesquisa que foi feita um estudo, na verdade, foi um estudo feito pela Sport Value. Essa é uma empresa de pesquisa contratada geralmente por clubes que querem se tornar sociedade anônima do futebol. Nós já falamos disso aqui na rádio, mas como estamos falando do ranking da CBF, esse estudo dos 30 clubes mais valiosos do Brasil. Agora aí nós estamos falando de dinheiro, né, de patrimônio. E aqui aparece também o Atlético Goianiense como o clube mais valioso do estado de Goiás. A exemplo do ranking da CBF, que coloca o Atlético em 18º, nessa pesquisa aparece o Atlético em 19º. O Atlético vale hoje 433 milhões de reais. Nós estamos falando de estruturas, estamos falando de, não é? de ativos, não é? 19º, o Atlético vale 433 milhões. 20º, depois aparece 28º, aparece o Goiás. Goiás hoje vale 260 milhões de reais. 260 milhões, metade do que vale o Atlético, hein? Quase a metade. Mais da metade um pouquinho, né? Menos da metade um pouquinho, digo. O Vila Nova nem aparece. Nem aparece. O Cuiabá aparece na frente do Goiás, com 364 milhões é o que vale. Bom, tanto no ranking da CBF, como no estudo feito pela Sport Value, aparece o Atlético superando o Goiás e o Vila Nova. Aí eu provoco, aí é uma provocação que vem aí, provocação mesmo. O Atlético é razoável, é factível, é correto, é certo a gente dizer que hoje o Atlético é o maior do Centro-Oeste? Tim. Paulo, em relação ao futebol, a esse ranking da CBF que foi divulgado essa semana, eu vejo que é normal o Atlético estar à frente. Por quê? Porque o Atlético vem sendo o melhor goiano nos últimos anos. É um time que vem participando de Série A. Se bem que eu pesquisei a respeito desse ranking da CBF e confesso para você que ele não é fácil de ser feito os cálculos ali. Porque, na minha visão, eu fiquei surpreso com o Corinthians estando em segundo.
pelo tudo que vem fazendo o Palmeiras nos últimos anos. Não teve o Palmeiras um ano de títulos em 2025. Esse ranking, ele começou a ser feito a partir de 2013. 2013 que a CBF começou a estipular esse plano. O Flamengo vem liderando nos últimos 6 anos a liderança do Flamengo. E o Palmeiras vem em terceiro e o Corinthians conseguiu subir e agora é o vice-líder desse ranking aí, mas me pegou de surpresa. Não só teve o título do campeonato da Copa do Brasil esse ano, onde eu olhei os rankings de estadual, não entra, tanto que o Vila se manteve na 29ª colocação, e o Vila foi o que ganhou esse ano, é o atual campeão goiano, foi o único goiano que conquistou título esse ano, mas ele não mudou, ele não saiu, ele está estagnado na 29ª colocação. O Atlético caiu uma posição, era 17º, caiu para 18º, e o Goiás caiu 2 posições, de 21º para 23º. Então essa questão do ranking na CBF, nessa questão da colocação, vejo natural, o Atlético está à frente. Agora, nesse outro que você fez da questão dos valores... Sport Value. Aí eu coloco algumas situações que eu não concordo. Se a gente, não sei qual o critério que eles adotaram, mas o critério são os ativos... Patrimônio? Patrimônio. Esquece, aí já parou aí. O patrimônio do Goiás é muito maior. Você pega o quanto que vale uma serrinha. O Atlético cresceu muito. Cresceu muito, só que eu tô falando em termos de valores. Coisa. Vamos pegar, qual vale mais? Um estádio onde tá a serrinha, a área da serrinha, ou a área do Antônio Scioli? O centro de treinamento do Goiás no Parque Anguera, e o Atlético tem um baita centro de treinamento, não em tamanho, mas em organização no Urias, muito bom. Mas eu vejo que em termos de patrimônio, o Goiás, o valor do Goiás é muito acima do que tem Atlético, nem falo do Vila, se bem que o Vila ganhou uma área gigantesca, agora teve ali colocado pelo governador Ronaldo Caiado, em definitiva a área do Vila, que é muito grande, mas para mim, em termos de valores, o Goiás, eu contesto essa briga aí da respeito, mas não sei quais os critérios que eles adotaram. Aí tem questão de elenco, questão de valor de elenco, se bem que o elenco ele varia muito, todo ano muda essa questão de elenco, então eu não colocaria nesses critérios que eu estou colocando aqui o Atlético à frente do Goiás. Para mim o Goiás, em termos de patrimônio, é um gigante. Aí tem essas questões de ativo, quem deve, se deve, quanto aí a gente não sabe ainda informar. O Atlético ele tem conseguido fazer uma receita muito grande, está vendendo e tem dinheiro em caixa, não sei se isso também contaria em relação a esse critério aí. Conta tudo, porque esse estudo ele é feito para ser oferecido a empresas que interessam em comprar a SAF, sim, né? O Vila até usa essa empresa aí também para fazer o valor que seria de mercado, uma SAF vindo para o Vila Nova. Mas eu ainda acredito que o Goiás, nessa questão aí, estaria à frente do Atlético. Não que o Atlético não tenha crescido, pelo contrário, o Atlético vem crescendo muito. E uma coisa que chama atenção no Atlético e que está gerando lucros agora são a questão dos jogadores que estão sendo negociados. Agora, você não acha coincidência demais, ô Ney Ladeira? Tanto o ranking da CBF quanto o estudo da Sport Value colocaram o Atlético sempre ali em 19º, 18º e o Goiás 29º, 24º. Assim, a distância parece uma coincidência. As duas pesquisas feitas, os dois critérios utilizados e o Atlético na frente. Nós já podemos chamar o Atlético de o maior do Centro-Oeste, Ney? Olha, eu ainda não vejo o Atlético maior do Centro-Oeste. Se você falar na parte técnica, se a gente for analisar o ranking, né, da CBF, tudo bem, vamos até concordar, porque a diferença nem é muita. Agora, em termos na parte estrutural, Atlético e Goiás, eu também vejo como time. O Goiás está à frente, bem à frente do Atlético, em todos os sentidos, né, em termos de estrutura, em termos englobando tudo, né, categoria de base, né, porque eles analisam todos esses aspectos, né, centro de treinamentos. Então eu não concordo exatamente nessa posição, né, em relação a valores. É quase o dobro, o Atlético para o Goiás.
Então a diferença é muito grande, né? Tecnicamente eu até concordo, Paulo, mas na parte essa de valorização, de valor de mercado do Atlético para o Goiás, eu vejo ainda o Goiás à frente do Atlético. Agora, tecnicamente, no futebol é isso, não é? Acertou a CBF, né? Hoje sim, né, Paulo? Pelas conquistas, né? Pelas conquistas. O Goiás tem muito tempo fora da Série A, né? Então, acho que isso aí também acaba pesando, né? O Atlético recentemente disputando Sul-Americana, né? E o Goiás não. Então, acho que nesse sentido o Atlético cresceu. O Atlético hoje, nesse posicionamento, né? Nessa questão, eu vejo o Atlético à frente do Goiás. Perfeito. A pesquisa, o ranking da CBF observa os últimos 5 anos, né? É isso. A composição do ranking que a CBF soltou, ela leva em consideração os últimos 5 anos, né, Paulo? Então... E só os campeonatos nacionais, né, Danilo? Exato. Não, os nacionais organizados pela CBF. Então os estaduais não entram, né? Não entra. Apenas os campeonatos organizados pela CBF. Então isso que o Tim trouxe aí é muito válido. Por exemplo, Paysandu, que está na Série C, está à frente do Remo nesse ranking organizado pela CBF, porque levando em consideração os últimos 5 anos. E só a organização que ela realiza, no caso da CBF. Um ranking que, como é que eu posso falar? Primeiro, eu quero parabenizar os times goianos por estar entre os 30 maiores do nosso país. É vantajoso, né? Tinha que ter os 3 goianos entre os 30 maiores do nosso país. Isso já é algo para ser engrandecido no nosso estado de Goiás. E essa pesquisa da Sports Value que você traz aí... Na verdade, o Vila não aparece, né? Não, do nacional, do ranking, sim. Ele está em 29º, né? A questão de valores, não, né? A de valores, não. Da Vale. O Vila Nova em 29º. Ele está entre os 30, então parabéns aos 3 clubes goianos. Mas essa pesquisa que você trouxe em relação ao Sports Value, Paulo, ela é muito pelo superávit, pelo déficit. Ela é analisada nesse sentido. Em 2024 e 2025, o Goiás, por ter fechado no plano negativo, é normal que ele tenha tido essa queda de valor, essa despencada, digamos assim. Mas eu não posso deixar de pontuar que a década do futebol goiano é sim do Atlético. Se nós formos fazer uma análise aí de 16 para 25, essa década foi muito do Atlético. Em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos. Não só no futebol, mas valorização em termos da de marca, administração, de organização. Valorização da marca. Valorização da marca. Patrocínios, contratações, vendas, receitas. Essa pesquisa foi feita em cima dessa década? Ou no último ano? Ela não tem especificamente, não né? Não tem especificado aqui. Mas o mais importante desse ranking da CBF, que pra mim, que eu vi, não foi nem o primeiro, o segundo, Corinthians, Flamengo, seja lá quem for, mas foi ter os 3 goianos entre os 30. Isso mostra que nos últimos 5 anos, o futebol goiano vem crescendo, vem se mantendo dentro de uma divisão. O Vila, acostumado a C, B, B, C, sempre subir, agora já é estável na Série B, almejando um patamar acima. Goiás e Atlético beliscando sempre, estarem na prateleira de cima. E ter os 3 goianos entre os 30 maiores é algo da gente valorizar aqui. E esse ranking feito pela CBF, nessa análise dos últimos 5 anos, os 3 goianos estando lá pra mim, é algo engrandecedor. Perfeito, mas você não me respondeu. O Atlético, diante dessa pesquisa, ele pode ser considerado hoje o maior do Centro-Oeste ou isso é só brincadeira de torcida? Para mim é uma pesquisa que é feita ano a ano. Ano passado, por exemplo, o Goiás estava na frente do Atlético. Então, ano passado o Goiás era maior, esse ano porque fechou em déficit e o Atlético um pouquinho melhor no superávit é maior. Não vejo por aí. A história, para mim, ela tem que ser feita no futebol. O Goiás é o maior do Centro-Oeste, é o maior detentor de títulos. Tem uma estrutura, igual o time falou, formidável. Várias estruturas na cidade. É o time que mais ganhou o título, 28, e os outros ganharam 18, 16, se eu não me engano. Então o Goiás não tira esses méritos dele. Fechou o ano no déficit, não fechou. Pra mim, continua sendo o maior. O que eu achei grande demais foi a própria diferença de valores. Você trouxe aí, o Atlético... A diferença em torno de 433 milhões, o valor hoje estimado do Atlético, o Goiás 260. Então, assim, é uma diferença gigantesca, mas entra nessa forma de cálculo que eles fazem, né? A gente respeita. E é o time que mais vezes jogou Série A, mais tempo dentro do Clube dos 13. Se a gente for buscar um histórico maior, não deixa de ser a história dizer isso, né, Tim? Que o Goiás, de fato, é o maior clube do estado de Goiás. Por isso que eu vejo com uma diferença muito grande de valores, aí é lógico que a empresa que fez esse levantamento aí tem os critérios dela, como o Danilo falou ali, nos últimos 10 anos, superávit, quem ficou mais ali, ou quem caiu, quem cresceu mais, assim. Podemos definir da seguinte forma, Paulo. Na história, o Goiás é maior e, no momento, o Atlético é melhor. Perfeito. O momento do Atlético é sem dúvida. Acho que aí nós somos unânimes nisso, né? Eu acho que em relação a crescimento, nos últimos anos, ninguém cresceu igual o Atlético.
Até eu acho que o torcedor esmeraldino reclama isso, né? O Goiás deu aquela estagnada, inclusive em relação a títulos, tanto que ele já não ganha... Desde 2018? O último título em 2018 do Campeonato Goiano. A gente nunca viu um intervalo tão grande 7 anos. sem títulos do Goiás no regional como está tendo agora, né? Então isso fez com que... E o Atlético não, pelo contrário, o Atlético foi crescendo muito, chegou algumas vezes na Série A, nesse intervalo aí, e vem crescendo cada vez mais. Então eu vejo que é bom pro futebol goiano, porque a gente vê os três, e concordo plenamente com o Danilo em dar os parabéns aos três por estar entre os 30 maiores clubes do país, e a gente vê um crescimento muito grande do Atlético, e o Vila, de uns 3 anos para cá, também vem crescendo muito, Paulo.